Salve, salve! Salve, tudo bem, Regina? Miguel. Tudo bem, salve todos que estão aqui, todos e todas. Vamos começar o nosso Barato da Idade, mais um para a gente conversar. Você está refeita do sucesso do lançamento do seu livro sobre o Chico. A Regina foi bom, né? Foi atropelada por um mar de gente no lançamento do livro que ela fez agora, a continuação do livro que ela já tinha feito, lançado em 2011. Ela lançou agora a continuação, um livro sobre o Chico Buarque, uma espécie de almanaque com toda material visual, gráfico, entrevistas, fotos, tudo. Foi um sucesso. Nós fizemos um bate-papo antes. Foi ótimo, o bate-papo com o Miguel. Miguel nós dois já somos aqui parceiros, somos parceiros aqui no Távola, então a gente já é super sincronizado. Eu levanto, ela corta, eu levanto, ela corta. Então não tem... É isso aí. É o Para Seguir Minha Jornada, da editora Nova Fronteira. Para quem quiser, deve estar no site da editora, na Amazon. E fiquei muito contente, Miguel, fiquei muito contente com a nossa conversa, muito contente com o lançamento, muitos amigos, muita gente que assiste a gente aqui no 247. Foi muito prestigiada por muito do nosso público aqui, o que foi bem legal também. Muito bom. Olha, o nosso convidado acabou de entrar. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que faz parte da história política do país. Um ilustre convidado. Ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, e que aos 83 anos, se não me engano, está usando toda a sua energia, que parece ser muita ainda, para se candidatar... Desculpem aqui o meu telefone. Para se candidatar à Prefeitura de Curitiba. É o ex-governador Roberto Requião, que nós temos o prazer de receber aqui no nosso Barato da Idade, para falar sobretudo dessa energia que ele tem até hoje, mas certamente não conseguiremos evitar de falar de política. Boa tarde, governador. Tudo bem? Boa tarde, governador. É uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje, hein? Muito obrigada. Está sem som. Fechado o seu áudio. Aí. A honra é minha. E um prazer enorme de bater um papo com esses dois velhinhos aí, a Regina. Muito bom mesmo. Verdade, mas é verdade. Nós estamos agora na ordem cronológica. Mas é muito bom, governador, é muito bom ter essa oportunidade de poder conversar com uma pessoa e que vê uma pessoa aos 83 anos com tanta energia, com tanta vontade política ainda. Isso que é o mais importante. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, entendeu? De onde você encontra essa vontade toda, essa força toda para continuar nessa batalha que não está fácil. Eu sou um militante de 8 décadas. Eu comecei a minha militância política no Colégio Estadual do Paraná, participando das campanhas presidenciais. Eu sou bisneto de um cidadão chamado Justiniano de Melo e Silva, que fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era um sergipano. Era um partido socialista não marxista, porque ele fundou no dia seguinte da proclamação da República. E os textos marxistas não eram conhecidos no Brasil. Mas era um partido socialista baseado nos utópicos franceses e russos. E ele propunha já naquela época a reforma agrária, a reforma administrativa, um direito diferente desse direito germânico-romano que nós temos, propunha os conselhos de acordos, como existe, por exemplo, na China hoje ainda, e que o direito não tivesse advogados, o advogado era o juiz, ia conversar com as partes, acabar com a negociação disso. Ele era um sujeito extraordinariamente progressista para a sua época. Meu pai era militante também. Meu pai era um médico, Miguel, e segunda, terça, quarta e quinta trabalhava de graça para o pessoal da periferia de Curitiba. Cobrava na sexta
um sábado, às vezes. Naquela época eu já aprendi que o pessoal endinheirado só aparecia nos dias que ele não cobrava. Pois é. Não É pagava. naquele tempo que médico não era tão rico assim, né? Não era um médico rico, mas era um baita do médico. Então eu entrei nisso com esse desejo brutal de transformar o mundo. E fui me instruindo. Hoje eu sou um sujeito que tem o domínio da leitura progressista do mundo. Eu faço política desde menino, mas eu sou um nacionalista brasileiro de esquerda, querendo ver as transformações. E eu tenho uma análise crítica de tudo. Eu digo, às vezes, o pessoal diz, não, eu sou marxista-leninista. Eu digo, que beleza, porque o Lenin, quando morreu, não tinha lido os livros do Marx ainda, que tinham sido entregues à social-democracia alemã e não tinham sido publicados. Não é? Então, e admiro muito um sujeito que apanha muito da esquerda do mundo inteiro, é o Joseph Stalin, que criou a quinta unidade da dialética, a constante mutação dos fatores. Pode ter sido um brutamontes lá, não posso avaliar, porque não tenho conhecimento da sua atuação na Revolução Russa. Mas a quinta unidade dos fatores, a constante mutação dos fatores, é fundamental. A gente tem que ir adaptando com as mudanças tecnológicas, inclusive, que existem no mundo, a nossa posição política. Eu, ultimamente, era presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, em Bruxelas, na Bélgica. Eu vim para o Brasil com tudo para me colocar contra o liberalismo econômico do Guedes, que foi o presidente da República passado. O Bolsonaro era um estandarte. E entrei de cabeça nisso, porque como presidente da Eurolat, eu tinha visto de perto o que aconteceu com a Grécia, com a Alemanha, com a França, com o liberalismo absolutamente estúpido, concentrando renda e marginalizando as pessoas. Eu vim para o Brasil, entrei pesado na campanha do Lula. O PT não tinha candidato no Paraná. Eu entrei no PT e fui candidato ao governo do Estado, depois de ficar 12 ou 13 anos fora do Paraná, fazendo política internacional. Depois, eu me desgostei profundamente com a política da Frente da Esperança. Eu vi essa política se transformar na frente da desesperança. Mas por quê, Raquel? Por quê? Qual foi o elemento que te fez... Todos os elementos. O arcabouço é um deles, se eu pegar o mais genérico. Ora, aqui no Paraná, o Lula apoiou a privatização da Copel, Companhia de Energia Elétrica. O Bolsonaro e o governador não conseguiram fazer um pedágio, que era um verdadeiro crime. O Lula fez o pedágio quando ganhou a eleição. A nossa companhia de saneamento básico, a Sanepar, seguramente é a melhor do Brasil, está sendo privatizada como PPI, o BNDES. O Porto de Paranaguá está sendo fracionado e privatizado com apoio do governo federal. Então, eu verifiquei que a tal Frente da Esperança, o acordo eleitoral, montou um governo de centro-direita. Eu pergunto a vocês, daí sou o entrevistador, me deem o nome do ministro de esquerda no atual governo federal hoje. Um só. Mas isso não faz parte desse acordo para frente, para poder governar o país? Esse acordo era um acordo de frente, de extrema-direita, para eliminar a possibilidade do Brasil assumir a condução dos interesses nacionais em nome do seu povo. Nós estamos com um governo claramente de direita. Então eu saí do PT e acabei me filiando no micropartido, chama-se Mobiliza. Não tem nem horário político, não tem horário político. Não tem horário político, não tem dinheiro do fundo eleitoral, não tem nada, mas me dá a oportunidade de bater um papo. Provavelmente vocês me convidaram pelo fato de saberem que eu estou participando da política, senão eu estaria fora de tudo. Agora, uma surpresa. Eu estou em primeiro lugar na pesquisa para a prefeitura. É isso que eu ia falar. Sem dinheiro, sem televisão e apenas com análise que o eleitorado faz do meu comportamento na prefeitura e nos 3 governos do Estado. Eu acho que eu estou conseguindo fazer isso aparecer. Ao mesmo tempo em que a última pesquisa da Quest mostra que o Paraná rejeita a polarização. O Lula tem uma rejeição brutal em Curitiba e no Paraná. E o Bolsonaro também tem. O Bolsonaro é brutalmente rejeitado. Ninguém quer votar num candidato indicado por A ou B.
Mas o Paraná é um estado bolsonarista, né? Ele foi indicado pelo fulano. Onde é que fica a posição dele, a postura e as propostas? E eu estou peitando isso tudo na ação política nos meus jovens 83 anos. 83 anos com a saúde porreta, faço halteres 3 vezes por semana, uma forma física excepcional, e o que é fundamental, a cabeça de quem passou a vida estudando a política, a sociologia, o caminho dos países com seus erros e seus acertos. Eu me coloco, mais do que como candidato a prefeito, um cara que quer levantar a consciência política do Paraná e do Brasil. Mas me governador, diz uma coisa, olha só, tem gente aqui no nosso site pedindo para o senhor voltar para o PT. Mas a minha pergunta, com toda essa trajetória, esse histórico de família fantástico, toda a sua trajetória política, ideológica, se o senhor levar a prefeitura, como é que vai ser governar com esse governo de Estado aí no Paraná? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E pergunta a esse pessoal que indagou que gostaria que eu voltasse se eles querem que eu apoie a venda da Copel, a venda da Sanepar, se eles querem que eu apoie o roubo do pedágio e as patifarias todas que a Frente da Desesperança está fazendo no Paraná. Eu não rompi com o PT, eu saí porque não me sentia nada confortável com o tipo de governo que está sendo montado. Nada confortável. Você acha que o Lula tinha uma alternativa nessa claro frente? Que tinha alternativa. Eu fui governador 3 vezes, eu nunca tive maioria, mas eu tinha proposta. Eu chamava os deputados, conversava com eles. O Lula não tem proposta de nação e não tem proposta de poder. Eu lembro do meu amigo Carlos Lessa, que, como eu, gostava muito do Lula. Eu gosto da figura, viu? Eu vejo o seu crescimento ideológico, inclusive, ao longo da vida. O Lessa dizia o seguinte, Henriquinho, o Lula tem uma identidade muito grande com os pobres. Ele sabe o que é ganhar salário mínimo, ele sabe o que é não ganhar nada, ele sabe o que é passar fome, mas ele não tem a menor ideia do que é uma nação. O governo federal não tem uma proposta no Congresso Nacional. É só o mercado, toma lá, dá cá, acerta com o Lira, acerta com o fulano, libera as tais emendas impositivas e secretas. É uma vergonha isso, Regina. Uma vergonha, desnecessária vergonha. É falta de compromisso com o Brasil, é falta de convicção do governo. O governo é um governo de direita. Se veja quem é o ministro das Minas e Energia. É possível aceitar isso? Entregando a Eletrobras? Eu fiz uma ação popular com a finalidade de devolver ao Lula o comando da Eletrobras que tinha sido tirado numa reunião de acionistas interna. Bacana, conversei com o juiz tinha nomeado já um técnico pericial, eu tive a sensação que devolveria ao Lula o comando da Eletrobras. Depois, para frente, tinha que acabar com a totalidade da privatização. Pois o Messias, o advogado-geral da União, junto com a Eletrobras, entra com uma ação pedindo a sustação do processo. O Lula não quis jogar comigo. Ele está a favor do quê? Que conversa mole é essa? Que a Eletrobras é um crime, é um roubo. Se o governo federal detona a ação popular que eu iniciei com companheiros eletricitários do Rio de Janeiro. Não dá para engolir isso. É um fato importantíssimo esse que você está falando. Agora, eu queria saber mais do que isso, como é que você conseguiu... O Estado do Paraná virou um Estado conservador, um Estado reacionário, um Estado quase bolsonarista. Aí foi o berço da Lava Jato, o berço Parece que eu estou vendo o PT falando, não é você mais agora, Miguel. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Mas eu estou falando, como é que você... Como é que isso... Não! Como governador de esquerda. Não, eu não estou falando disso. Lerner na prefeitura de Curitiba. É uma mentira isso. Eu não estou falando nisso, eu estou falando depois disso. Da comunicação e essa cantinela de que o Paraná é um estado reacionário, então o Lula não pode fazer nada. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei, Ricardo. Era um estado, tanto é que você foi eleito governador 3 vezes, prefeito, Jaime Lerner e tudo mais. Como é que esse estado se transformou no estado do Ratinho Júnior, tão conservador, berço da Lava Jato? É isso que eu queria saber. Não estou falando do primeiro que não se transformou. Eu sou candidato a prefeito por um partido que praticamente não existe. Eu não tenho rádio, não tenho televisão e não tenho dinheiro. Eu tenho hoje R$80 mil em caixa de campanha.
Os meus adversários têm 14, 15, 19 milhões. E eu, segundo a pesquisa que a Globo publicou, que não é minha partidária, vocês sabem disso, da Quest, estou empatado em primeiro lugar. Sem propaganda, sem nada disso. E eu sou a gente soube disso. Eu vi isso. O Lula está perdendo adepto por desesperança. Desesperança. Mesma coisa que aconteceu na Argentina. O peronismo fez uma aliança com o mercado agrário e deu algumas compensações para o povo e acabou com a economia do país, não cresceu a indústria, não cresceu mais nada. E a desesperança com as coisas que não acontecem vai fazendo o povo ser hostil a qualquer tipo de governo. E isso vai valer agora para o Bolsonaro, também para o Lula. Veja na Quest a rejeição deles no Paraná, dos dois. Agora, eu comecei a crítica na esperança de que o Lula, que me respeitava muito até então, escutasse e mudasse o comportamento. Deixasse dessa conversa de fazer discursos emocionantes e uma prática de direita na ação do governo. É isso aí. Raquel, quem é o seu rival? Eu não estou cego para não enxergar a treta que nós estamos vivendo no país. Quem é o seu rival que está empatado com você nas pesquisas? O cara que é o candidato do governo e da prefeitura, com propaganda de bilhões e tudo isso. Mas como é o nome dele? De que partido ele é? Eduardo Pimentel Slaviero. Governador, aproveitando, eu imagino que a sua campanha seja mais no corpo a corpo, já que não tem horário eleitoral para o senhor fazer sua campanha. Eu queria aproveitar aqui esse tempo e esse espaço para o senhor falar da sua plataforma. Isso. Para a prefeitura. Primeiro lugar, Regina, campanha corpo a corpo não existe no mundo mais hoje. Eu utilizo os meios da internet boca, né, para conversar com o pessoal pela internet. Eu agora aqui estou reproduzindo também esse papo nosso, algumas centenas ou milhares de pessoas estão escutando isso no Paraná e centenas de milhares no Brasil. Isso. Então, a coisa é essa. E o meu programa é muito claro. É um programa progressista. Eu fui prefeito de Curitiba. Eu derrotei o Jaime Lerner. Eu comecei a minha campanha com 2%. Eu era do MDB. Eu fui o fundador do MDB no Paraná. E eu saí do partido quando ele se transformou no balcão de negócio. Trambiques por todo lado. Eu comecei a minha campanha com 2% nas pesquisas de opinião. O meu adversário, que era o Jaime Lerner, tinha 83%. E no debate eu ganhei a eleição, folgadamente. E na prefeitura, que eu fiz uma prefeitura popular, eu criei as escolas integrais, eu criei administrações regionais, eu criei mercadões populares, eu enquadrei o sistema de transporte coletivo numa parceria com o Geraldo Ataliba e o Celso Antônio Bandeira de Mello, criei uma frota pública, reduzi brutalmente o preço da passagem de um sistema bom que tinha sido criado pelo Jaime Lerner, bom do ponto de vista técnico, mas que não considerava o coração e as necessidades do povo. Então foi por aí. E eu ganhei facilmente, sem dinheiro, o governo do Estado, porque foi o sucesso e a aceitação popular de um governo de esquerda, de um governo popular, de um governo que combatia com dureza a corrupção. Mas não, o que acontece hoje é um desespero, um desconforto com governos que não fazem porra nenhuma e nós esperamos tudo. Eu votei para o Brasil para fazer a campanha, mas não foi para entregar a Eletrobras. Você sabe hoje, os dois devem saber, são velhinhos como eu também. Qual é a participação privada na Petrobras? Tem ideia? Não tenho ideia. 67%. O Estado tem 33%. Quem é que vendeu? Fernando Henrique e Lula. O Banco do Brasil, quando o Lula assumiu, tinha 5,6% de ações privadas. Quantas tem hoje, depois da Dilma e do Lula? Não tem ideia? Não. Quanto tem? 49,6%. Está praticamente privatizado, quase. Então, vocês vejam, tem um discurso que embala uma mudança esperada por todos e uma prática que não tem nada com isso. Mas, Raquel, me diz uma coisa. Tá me dando... O Lula não pode fazer porque ele tem
uma circunstância estranha. Então, nós começamos a fazer a crítica para dar força a ele. E quando eu faço uma ação para dar força a ele, ele entra contra a ação para manter a Eletrobras privada. Você acha, Requião, que o problema maior que o país está vivendo hoje é essa atitude do Lula ou é a direita avançando como está? Essa tua pergunta não me agrada muito. Não. O problema maior que o país tem é que, ao longo dos últimos anos, o Fernando Henrique e o Lula fizeram a política liberal no governo. Algum discurso progressista. O Lula também, Claro, você acha? o Lula vendeu a Petrobras. Não fui eu, não foi você, não foi a Ruth, não foi a Regina. Quem é que vendeu a Petrobras? Gabriela e Lula. E fizeram um barulho. É o maior negócio feito no mundo. A capitalização da Petrobras. Venderam? Falta isto aqui. Ah, bom. Daí você diz, não, mas o Lula manteve a maioria das ações ordinárias, que são as ações do comando. Mas a Petrobras fez uma reunião interna e fez as ações especiais, as não ordinárias, valerem tanto ou mais que as ordinárias. Quem manda na Petrobras hoje, Miguel, é o BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, norte-americano. Eu não sabia disso. Agora, isso é que é triste. Então você me diz, você acha que é a direita e a esquerda? Não, é o silêncio, a falta de informação, o que mantém essa escravização para a colonização do país é a desinformação absoluta. Mas você não acha que a direita é uma ameaça? O governo deles ao Lula, ele recusou. Governador, mas você não queria mandar na Petrobras. Governador, o senhor conversa com Lula ainda? Tem diálogo com ele ainda? Nunca mais me procurou. Nunca mais procurou. Me oferece de vez em quando emprego. Requião, se quer ser presidente do Conselho da Eletrobras, você vai ganhar R$200 mil por mês. Eu sou um cara sem dinheiro. Eu estou sem receita. Eu nunca fiz política para ganhar dinheiro. Eu moro, onde eu estou conversando com vocês aqui na minha casa, numa casa do BNH que eu comprei há 43 anos atrás. Eu nunca me incomodei com dinheiro. Mas eu não tenho liquidez. Mas tenho alguma coisa de herança minha, da minha mulher, do pai, imobilizada por aí. E eles me oferecem empregos maravilhosos. Quando me ofereceram esse último emprego na Eletrobras, presidência do Conselho de Administração, eu assinei a minha carta e saí do PT. Disse, não estou à venda. Como é que a gente faz? A gente sabe, governador, que a gente tinha uma ameaça muito forte na eleição passada, que era o Bolsonaro, a possibilidade dele ganhar um segundo mandato. E a gente não tinha força, né? Não tinha. Juntou-se essa frente, que o senhor está criticando, para derrotar o avanço da extrema-direita, que está avançando no mundo inteiro, a gente sabe, está vendo aí o Trump, está vendo o Milei. Como é que a gente faz frente a essa tragédia que é o avanço da extrema-direita e uma boa parte da população votando nessa gente? A população que vota pelo descontentamento com o governo. Descontentamento com as instituições. É o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo no Brasil. Você pergunta o que faz? Eu saí da Bélgica e vim fazer campanha com o Lula no Paraná. Mas não foi para entregar o Brasil. Nós temos o governo hoje, é o política do Guedes com vaselina. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. No Paraná, a aliança é com a direita com a máxima clareza. E talvez eu esteja me saindo bem nessa eleição, porque eu digo, eu não sou candidato a prefeito do Lula, não sou do Bolsonaro e muito menos da Lava Jato e do Sérgio Moro. Eu quero ser o candidato dos paranaenses, representar a população e brigar pela nossa gente, como eu sempre fiz desde o primeiro dia que eu participei de um processo eleitoral. Eu não tenho esse deslustre na minha vida. Agora, essa conversa mole que a direita, o fascismo ameaça o Brasil é uma tapiação, porque a política do Guedes é a mesma política do Galípolo. Você veja, o Galípolo é o presidente do Banco Central agora. Vocês aplaudiram o Galípolo? Bateram palma para ele? Vocês viram que ele e os três que o Lula nomeou votaram junto com o Roberto Campos em todas as votações? Ele é uma maravilha agora? Como é que o Lula é contra o aumento e as pessoas que lhe indicam são a favor? Me explica isso. Eu não entendo. O povo não entende e vota contra isso.
num Nós não desconforto entendemos. absoluto. Nós não entendemos sobre... também. Governador, a gente viu no governo da Dilma, critique-se ou não, goste-se ou não da Dilma, a gente viu o poder, né, do conservadorismo na derrubada da Dilma, e certamente porque ela não fez algumas concessões. Como é que o senhor vê o golpe contra a Dilma e que solução a gente pode ter para enfrentar esse poder tão forte do capital e do mercado? Então, você não fale mais em conservadorismo. Você fale no capital e no mercado. Claro, Tire do seu discurso essa conversa de Sim, conservadorismo. exatamente. No Brasil. Uhum. A Dilma baixou os juros do país de uma forma impressionante. Eu quero lembrar a você que eu era senador. E enquanto uma boa parte da bancada governista punha o rabo entre as pernas, eu, que era senador do PMDB, assumi, de fato, a liderança da resistência da Dilma. Eu me lembro bem disso. Pois é. E nas vésperas da votação, eu tinha a certeza de que nós derrubaríamos o impeachment no Senado. Mas a Dilma, naquele momento, falou mal do filho do Lobão e o Maranhão saiu da base de apoio e caiu para 27 pessoas, era o mínimo. O pessoal que não era da nossa base ideológica ficou com medo de perder o apoio de um futuro governo e nós acabamos com 21 votos. Foi isso que aconteceu. O capital financeiro, que a mim parece que é o mesmo capital financeiro que apoiou Lula para se livrar das grotescas grosserias do Bolsonaro. Mas a política econômica é a mesma. Como diria o Ciro Gomes. Vocês me dão um momento de Ciro Gomes? Posso utilizar um momento de Ciro Gomes? Que é a mesma meta da política do Guedes. A política A política do governo. Haddad, a política do Haddad é o Haddad a mesma o Haddad é meu amigo pessoal, é um cara honesto. Não acredito que o Haddad, em algum momento da vida dele, compre um hambúrguer com dinheiro público. Mas ele acredita no liberalismo econômico. Mas e esse sucesso, o sucesso dos números? O Marcos Lisboa, que é um liberal, é a referência do Haddad. O sucesso dos números. O governo progressista com o Galípolo é o desencanto da população que leva à negação da política. É o fenômeno daquele porra louca lá de São Paulo, do Pablo Marçal. É o desencanto com tudo e aquela aberração consegue apoio. Isso é um fenômeno, realmente. Ele não é um fenômeno. O fenômeno é o descumprimento absoluto. Não, a coisa toda é um fenômeno. Ele não é um fenômeno. Pelo governo nosso. Mas e o sucesso dos números de hoje são diferentes do período do Guedes? Não, a diferença do Guedes. Não estou falando que são números surpreendentes. Não, tem o desemprego que caiu, tem o crescimento. Como? São números. Come PIB. Você já viu quanto é que custa uma refeição num restaurante de classe média? Você viu a situação do povo? Eu estou aqui morando em Curitiba, na rua Frederico Cantarelli. Na minha frente aqui tem prédios com lojinhas embaixo. Todo dia fecha uma. O PIB é uma coisa. O PIB quem dá é o agronegócio, os favores do agronegócio. O PIB quem dá é a venda da Copel, mexe no dinheiro. Mas o povo vai indo muito mal e o país não se industrializa. Eu não almoço o PIB, não janto o PIB e no café da manhã eu não tenho PIB. Vamos deixar dessa empulhação colocada pela mídia. Vai para a Globo, não? O PIB do Brasil melhorou. Não, a Globo, nós não somos a mídia. Mas elogia, bate no Lula, bate no Maduro e elogia o PIB. Nós não temos nada com isso. Eu passei a minha vida estudando economia. Eu fui para a presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano, não foi por acordo político, fui pela minha participação. Eu vi o que é o liberalismo econômico. E eu não vou aplaudir isso. Nós estamos desindustrializando o Brasil a cada dia. Não, vamos cobrar dos mais ricos e livrar dos mais pobres, mas não estão cobrando nada. Olha os juros, olha o preço dos impostos, olha o Pablo Marçal. O Lula tinha que mudar de postura. E o que a gente pode fazer? Me perguntou a dona Regina Zappa. Fazer o que estamos fazendo aqui. Gritar, bater pesado para ver se ele muda de posição, porque afinal é o nosso presidente. Mas ele fica enrolando a beça.
Mas é assim que você explica o Como é que Pablo ele vai Marçal? comigo na campanha e jura que não faria o pedágio do Paraná, que era o maior roubo da história do Brasil, em cada comício, em cada palanque, em cada slide de televisão que nós gravamos, assume o governo e ele faz o pedágio? Me explica isso. Pressionado por quem? Que malandragem é essa? Você sabe que na privatização da Copel agora, venderam uma usina de gás e queriam vender lá atrás, e eu e o Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal, fomos ao Tribunal Arbitral de Paris e conseguimos derrubar aquilo tudo e fizemos um acordo e essa usina de gás ficou sendo do Paraná. Sabe quem é que comprou a usina? Os dois estão sentados. De pé eu não digo. Foi o presidente Batista. Tem cabimento isso? Governador, o senhor falou de projeto de país, projeto de nação, que o Lula não tem um projeto de nação. Na nossa história recente, na nossa história política mais recente, que político o senhor acredita, claro, tirando a sua posição, obviamente, seria um político com um projeto verdadeiro, justo, de nação? Eu não sou louvador de pessoas. Eu quero projeto, não vou louvar político. Quem Senão tem eu vou esse estar na projeto? brincadeira de novo. Quem que é bom, quem é bacana, quem é bonito, quem é ruim. Eu voto Mas onde encontrar político esse apoiou um projeto? cara sem saber Mas quem é é. através deles Olha, que a gente o vai Geisel conseguir era colocar um fascista. programa. O Geisel era um fascista, o general Geisel. Mas era nacionalista. O Geisel era nacionalista para valer. Você fala, mas é direita. O Sarney peitou o Fundo Monetário Internacional e decretou a moratória do país. Com todos os defeitos que ele tinha da situação política. Ele fazia política lá no Maranhão. Ia fazer como? Se não fosse um pouco clientelista mexendo aqui e ali. Compara a coragem do Sarney com a frouxidão do nosso governo hoje. E o que o senhor acha do Brizola? Defesa, cabimento, comprando armamentos militares de Israel, quando Israel está massacrando Gaza. Explica isso para mim. Mas não explica para mim nem para o povo, e vem o voto contrário. E daí podemos ter um Milei, sem sombra de dúvida, um porra louca qualquer se elegendo pela descrença absoluta que as instituições provocam na política. Você acha que é isso que explica o Marçal? O surgimento do Marçal é essa descrença? O Marçal é o resultado disso, a descrença absoluta. Descrença total. É uma coisa indizível, o Marçal. Mas o Boulos não pode representar um projeto de esquerda? Poderia se tivesse projeto. Eu gosto muito dele, é meu amigo pessoal. Qual é o projeto do Boulos? Dar uma habitação num prédio público abandonado de São Paulo para alguém? Do ponto de vista econômico, o que você já viu o Boulos falar sobre a política internacional e a posição que colocam o Brasil como colônia? Já viu alguma palavra do Boulos sobre macropolítica no Brasil? Mas em São Paulo tem alguém que fale isso? Eu acredito que é o melhor candidato que nós temos. Mas não me fale em projeto nacional macroeconômico do Boulos, porque você não vai conseguir me mostrar qual é. Onde encontrar esse projeto, governador? Onde encontrar esse projeto? Existe com toda a clareza um projeto nacional, Brasil desenvolvido, Brasil industrializado. Veja bem, o que você me diz da CLT que o Guedes acabou? O que o Lula fez com ela? Conversou mole e deixou exatamente como estava. Eu fui advogado trabalhista há um tempo. Tinham problemas da CLT que eram insustentáveis. Abuso. Deixavam completamente doido um pequeno empresário e desestimulavam o investimento. Mas a CLT não foi consertada, ela foi destruída para tirar o direito dos trabalhadores. E outro dia eu vi o Lula dizendo: o trabalhador brasileiro não quer mais a CLT. Ora, minha gente, o que é isso? Me explica, Miguel. O que ele quis dizer com isso? Eu não sei, porque eu sou completamente a favor da CLT. Eu não sou. Eu espero que não se aconteça isso. Mas não protesta. Eu não consigo deixar de vocalizar a minha insatisfação. Hoje em dia, a relação trabalhista, ela não existe. Mas veja bem, eu vou dizer para vocês que pode
não ser inevitável que a gente tenha de novo que apoiar o Lula numa eleição em função do tipo de oposição que se estabelece. Mas que o Lula é uma decepção brutal para mim, não o Lula. Vamos despersonalizar o governo. O governo é terrível. Eu só estou achando que você está localizando no Lula e nesse fracasso que você justamente coloca aí, nessa dificuldade, como o grande problema do país, e deixando um pouco de lado a verdadeira ameaça que eu acho que existe também, que é o avanço da extrema-direita. O avanço representado por essa gente toda. Não concordo com você. Você não concorda comigo? Você anda assistindo demais a Globo. Desliga não, eu ando assistindo demais o 247. A Globo não fala isso. O que existe é a decepção com o governo que nós elegemos, com todos os governos. Pois é, eu reitero o que eu estou falando. O que existiu na Argentina, uma decepção absoluta, e qualquer porra louca pode ganhar uma eleição, principalmente se vier calçado com a viçosidade do grande capital financeiro, local e internacional. E você não acha que a demonização... Existe ameaça fascista no Brasil. Você não acha que a demonização... com o governo progressista. A demonização da política, como é feita pela direita, não é uma motivação para isso, para esse avanço da direita? A descaracterizar a política. A política financeira apoiou o Lula e fez a frente da desesperança. Não totalmente. Afastou o Bolsonaro, afastou o Guedes e continua fazendo a mesma coisa com vaselina. O senhor fala em decepção com os governos. Você acha que quem votou no Bolsonaro se decepcionou com o governo dele? Uma parte se decepcionou. Olha na pesquisa da Quest. Há uma grande decepção com o Bolsonaro também. E quando não houve decepção? Quando houve o primeiro governo Lula, o segundo... O primeiro governo Lula teve um crescimento econômico razoável e tal, e daí vamos para aquele cara que era assessor do Kennedy lá, economia, estúpido, deu uma melhorada. Mas, ao mesmo tempo, estavam vendendo o Banco do Brasil, vendendo a Petrobras e fazendo aquela fantasia do produto interno bruto. Eu sou brasileiro, quero ver o Brasil crescer como potência. Pois é, mas aonde que está essa esperança, governador? Na mesma linha da Argentina, de políticas compensatórias. Um favorzinho aqui. O brasileiro vai comer 3 vezes por dia. Mas aonde que está essa esperança? O senhor de escravo dava alimento mais de 3 vezes por dia para os trabalhadores, senão eles não conseguiam trabalhar. Dar comida 3 vezes por dia não é ruim um cara que está morrendo, mas isso não é projeto político, porra nenhuma. Política compensatória de 8ª categoria. Política que vai decepcionando o país inteiro ao longo do tempo. A gente sabe disso, mas eu não acho que seja todo mundo do governo. Nesse momento, governador, pense assim. Com a situação que a gente tem, com a situação internacional, com o poder do capital no mundo, a gente sabe que o capitalismo está agonizante, mas está esperneando também, né? Então, nesse momento brasileiro, para onde a gente vai? Para que lado? O que a gente tem que buscar? Projeto de nação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, garantias dos trabalhadores. Não há grande problema nisso, não. Mas nós estamos dando um poder simplesmente fantástico para o agro. Você lembra da Lei Candir? Lembra da Lei Candir? Eu era senador. Sim. Eu fui o único voto no plenário do Senado contra aquela estupidez de não tributar exportações. E aconteceu o mesmo com a Argentina, com a Cristina Kirchner. Ela perdeu a tributação das exportações por um voto, e foi o voto do vice-presidente dela. Daí não há crescimento econômico mais. É claro que o agro é bom. Eu fui governador do estado agrícola, trabalhei junto com eles, ajudei as cooperativas, os movimentos, mas joguei pesado na pequena e média agricultura. Eu financiei tratores com equivalência em milho para fugir do preço dos juros absurdos dos bancos. Eu fiz a Copel fazer irrigação noturna nas propriedades com 75% de desconto na tarifa. Eu consegui mobilizar o Estado. Mas daí parou tudo na mão do governo federal. E esse Congresso, governador? O Congresso é o mesmo de sempre. Eu fui governador 3 vezes. O Congresso nunca foi meu. Mas eu apresentava um projeto para o Paraná, morava na Granja do Canguiri aqui,
levava lá 20, 30 deputados da oposição para jantar comigo, servia um vinho modestamente, para ninguém se embriagar, conversava sobre o que queria e no dia seguinte eu ganhava a eleição na Assembleia, porque não tem ninguém que se manifeste contra o interesse do Estado e do país. Agora, quando não tem projeto, não há uma perspectiva coletiva de avanço, cada um quer o seu. Se o pirão é pouco, o meu prato primeiro. O senhor falou aí que não existe mais corpo a corpo, eu concordo um pouco, mas você acha que a internet elege um político hoje? Só a internet? Espera a eleição de Curitiba, você me diz se elege ou não. Talvez não, talvez sim. Talvez mas seja tem para conversar. Agora, veja bem, eu estou numa cidade que deve ter hoje 1.800.000, 2 milhões de habitantes quase. Eu vou conversar no corpo a corpo com quem? Não, eu acho que não existe mais. Não sou candidato a prefeito de um pequeno município que você pode conhecer as pessoas. Sabe o nome das pessoas? Corpo a corpo é conversa mole. Você faz o corpo a corpo, você pode televisar e botar na mídia. Não existe. Sem a televisão, saiu uma pesquisa agora, o Marçal cresceu em São Paulo. Ele não tem horário político. Mas ele tem internet. Tem internet, pois é isso que eu estou... É escandaloso. Eu ligo o meu celular aqui e está o Marçal dizendo besteira. Está o tempo todo, em qualquer lugar. E ele não é uma ameaça, apesar de ser... Mas veja bem, apesar da minha crítica à falta de postura macroeconômica do Boulos e tudo isso, eu, nas minhas possibilidades, eu apoio o Boulos. Se for o caso, vou fazer campanha para ele em São Paulo. É uma possibilidade de não cair na mão da loucura. Mas veja, nós fugimos da loucura do porra louco do Bolsonaro e caímos na loucura do arcabouço fiscal, que é a mesma coisa. É a mesma coisa com vaselina. Lubrificado. O senhor acha, então, que a gente não está caminhando nem devagar para a reindustrialização, para a diminuição da desigualdade? Regina, me perdoa, não se trata de achar. Nós não estamos. O que eu acho não tem importância. É o que acontece que é importante. Não, mas a sua opinião Nós estamos na baseada em crise fatos. Econômica brutal no país. Brutal. Por falta de desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico. Eu não gostaria nem de dizer isso num programa aberto como o nosso, mas é isso que eu aguardo. Apesar da Globo festejar o PIB dos ricos. As suas críticas ao governo, o senhor acha que elas repercutem? O senhor tenta fazer com que essas críticas... Eu acho muito importante que haja críticas, né? Nenhum governo é perfeito, muito menos a gente está na utopia, né? Mas é preciso dirigir essas críticas para que elas sejam construtivas? É o que eu tento fazer. Não faço outra coisa. Você não vai imaginar que eu posso defender o Guedes, o Bolsonaro e a visão colonial que querem para o Brasil. Mas calar a boca é traição à pátria. A questão do PIB, governador, a primeira coisa que a Globo falou quando deu a notícia do crescimento do PIB foi que precisava aumentar os juros, entendeu? Então, você vê que não é totalmente PIB da Globo, entendeu? É um PIB colocado em questão pela própria Globo. E é a visão do Galípolo e do comando da economia também. É a mesma visão do Campos e do Guedes. O Guedes eu já não incluiria nessa turma, porque eles mesmos não incluem o Guedes entre eles, entendeu? O Guedes é colocado sempre um pouco para escanteio, porque não tem a mesma... Segundo eles, a mesma capacidade. Entendeu? Segundo eles não querem dizer que estão seguindo a linha do Guedes. Não, o Campos Neto, eu até acho que o Campos Neto tem toda uma tradição aí de família ou de governo Bolsonaro que eu acho realmente perigosa, entendeu? Mas o Galípolo é uma novidade, essa história. Eu temo. Você, então, quer absolvê-lo por ser novidade. Já não é o meu caso. Não estou absolvendo, não. Eu estou na expectativa dele, eu não estou absolvendo, não. Mas que expectativa você quer, além dos votos dos 4 que o Lula nomeou no Banco Central?
Quando ele assumir a presidência, pode ser que ele mude a atitude dele. Não sei, eu estou colocando isso em questão. Mas o presidente é um voto no Banco Central. Não, mas a atitude dele. Não sei. Por que o Haddad estaria falando bem dele? Porque o Haddad acredita no liberalismo econômico. É mesmo? Eu não sei. Acredito, eu acho que o Haddad está errado. Eu também acho. Se ele acredita o cara é decente, porreta, mas está errado. Governador, a solução, eu fico pensando o seguinte, para a gente chegar onde a gente quer chegar em termos de projetos de nação e tudo, a gente consegue chegar por via democrática ou é preciso uma revolução? Eu acho que pode chegar por mobilização que não existe. Por que o Lula evita qualquer tipo de mobilização? Mas ainda existe a mobilização, a possibilidade de mobilização? Não existe porque o governo não deixa. Ou as coisas mudaram? A esperança do Brasil ficou na eleição do Lula. E ele não quer saber de mobilização. Ele quer aplauso porque deu o café da manhã. Mandou botar azeitona no lanche da tarde. Eu acho que não, a mobilização mudou um pouco porque a internet, a rede social, substituiu um pouco essa capacidade de mobilizar que havia antes. Entendeu? Eu não sei se existe mais. E não substitui. Eu, quando era senador, eu publicava um comentário qualquer, um trecho do que tenho dito aqui com vocês no Facebook, ia para 2.600.000, 3 milhões de acessos. Hoje vai para 1.000, 2.000, e só vai para mais se você pagar. A mídia da internet está controlada. Sim. Portanto, um aplauso para o Xandão, que agiu com a firmeza necessária. Vou contar uma história para vocês. A formiga não suportava a barata. Não podia conviver com a barata. A formiga optou pelo uso do agrotóxico, dos inseticidas. As duas morreram. E o grilo, que não tinha nada com isso, morreu também. É claro que eu torço, bato palma para a reação do Supremo Tribunal Federal. Mas essa reação não é, em essência, democrática. Amanhã pode ser contra o Miguel, contra a Regina e contra mim. Que não concordamos com o ministro do Supremo. Não é bem assim. No momento, batemos palma. Porque ela é necessária. Esse domínio absoluto da mídia. A eleição da Venezuela. Conheço bem. O Chaves era meu amigo pessoal. A Venezuela está sob bloqueio. A Venezuela não podia importar insulina para diabéticos que estavam morrendo. Você quer eleição, quer falar em eleição limpa no meio de um bloqueio econômico desse? A gente já tinha visto isso em Cuba, né? Cuba é a mesma coisa. O bloqueio de Cuba tem quantos anos já? Então não é bem assim. É claro que a crítica às eleições, que eram fraudadas e tal, foram sistemáticas. Se liga a Globo, é pau na Venezuela dia e noite. O tempo todo. O Lula segue a opinião pública. O povo do Brasil desconfia da eleição da Venezuela. Claro que vai desconfiar. É 99% a informação que recebe. Não há oportunidade que nós estamos tendo aqui, eu destemperadamente dizendo o que penso para vocês. O Requião, me diz uma coisa, com o tempo que passou, os seus 83 anos, você se tornou mais radical ou mais a temperança tomou conta? Você sabe o que é radical? Não, estou lhe perguntando. Analisar as coisas pela raiz, pelos princípios. Exatamente. É claro que eu sou muito mais temperado. Temperado pelo conhecimento, pelo estudo, pela análise das experiências dos países. Eu fui à China várias vezes, já como governador, como senador, vejo o que eles fazem, vi o que aconteceu com a Rússia. A gente vai aprendendo coisas. Nada de exagero. Eu sou aristotélico. Sabe o que é um ato aristotélico? Um ato que não peca pelo exagero, pela direita nem pela esquerda. É um ato sustentável. Nós tínhamos que ter mudanças hoje, não mudanças esperadas do radical revolucionário, mas mudanças que levassem à mudança da situação do país e que não fossem exageradas a ponto de derrubarem o governo.
A moderação é fundamental. Mas tinha que haver alguma mudança, não é ponte para o futuro. Claro. Não é ter a CLT como está. Nós estamos consolidando a visão liberal no Brasil, a visão do capital financeiro. Mas estamos errados. Eu só acho que ficou faltando... Ato meio, ato eficiente é o ato aristotélico. Nos desse uma luz, um caminho. Onde o senhor acha que está isso? Mas aonde está? Onde está? Onde é que vamos achar? O que o Lula fez com a CLT? O que o Lula fez com a Eletrobras? O que o Lula fez com a Petrobras que ele vendeu? É um ato meio, um ato eficiente, para entregar. Não é para tornar o Brasil independente. Quanto é que custa hoje a produção de 1 litro de petróleo extraído do solo brasileiro? $1 para a gasolina. 1 litro de petróleo, $1. Gasolina e outros derivados. E na usina, quanto? Mais $1, $1,10. Então o preço seria R$2,10. Por que eu pago 6, 7 no posto de gasolina? E o Haddad diz, não, fizemos uns reajustes necessários, por isso subiu o preço agora. Ora, minha gente, eu não consigo evitar um palavrão. Por educação, eu estou com a Bia aqui do meu lado, uma moça fina, eu não destampo a boca. Governador, a gente está chegamos aqui no final. Já chegamos, 5h20. Infelizmente, eu tinha muito mais coisa para perguntar, e inclusive sobre essa sua afirmação da venda da Petrobras. Queria perguntar também se a gente pode recuperar a Eletrobras, e se a gente não avançou, porque a gente teve um governo que destruiu muita coisa, inclusive, o senhor mencionou o CLT. A gente não avançou nem um pouco para recuperar o que a gente perdeu e para encaminhar por um caminho menos destruidor do povo brasileiro? Olha, além de não termos encaminhado nada para mudar, nós estamos consolidando o liberalismo econômico. A França reestatizou o seu sistema energético inteiro, que não deu certo a privatização. A Alemanha também. A Espanha e Portugal também. Londres, reestatizando está o sistema de saneamento básico de água. Paris também. E nós estamos jogando contra. Mas quem está privatizando as companhias de saneamento básico do Brasil, como a Copel do Paraná, é o governo federal. A tal do PPP, o PPI, que era uma proposta do Haddad, foi encaminhada ao Congresso Nacional por aquele rapaz que era marido da Gleisi, quando ele era deputado federal ainda, e agora patrocinada com flores e festas pelo Alckmin. Não tem cabimento isso, nós estamos andando para trás. É a política do caranguejo, anda para trás. Anda para o lado. O caranguejo que eu conheço anda para trás. Eu não podia, evidentemente, ficar no PT. Por absoluto desconforto. Tem gente porreta no PT. Acreditem vocês ou não, eu saí, mas eu, no fundo, não acredito que o pessoal do PT, da base, vota comigo aqui em Curitiba em qualquer circunstância. Olha, governador, eu espero que representa o sonho de mudança que eles queriam. Espero que o senhor seja eleito, essa energia toda é invejável, entendeu? Eu espero chegar nessa idade com essa mesma verve, com essa mesma Você não força. É mais velho que eu? Eu não. Muito mais velho, governador, muito mais velho. Mas parece. Eu não diria governador. Não diria o mesmo dessa menina aí. Pois é. E na Zapa. Governador, olha, o senhor volte aqui para conversar com a gente. Suas críticas são muito importantes. É sempre bom ter críticas e não achar que está tudo sempre maravilhoso. E quando venha falar eleito, vamos festejar sobre a sua plataforma e sobre a sua candidatura. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até a próxima. É isso aí. Beijo para todos. Meninos, um abraço para vocês. Obrigado. Um abraço, governador. Um abraço para todos e todas. Desliguem a Globo, não assistam mais aquela... Não, eu não assisto. Pode deixar. Confia na gente. Um abraço. Tchau e obrigada. Tchau, tchau.